Saudações em Goiás, 3 horas e 42 minutos da manhã. Então, ontem aconteceu uma coisa muito interessante. O Irã está se preparando para bloquear o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, ele separa a Península Arábica do restante da Ásia, do Irã, certo? E conecta o Mar Arábico, no Oceano Índico, com o Golfo Pérsico, que é o local onde passa cerca de 40% do petróleo comercializado do mundo. Então, o Irã é um dos países que tem uma das maiores frotas de submarino. E é um tipo de submarino muito interessante, são submarinos pequenos, adaptados especialmente para navegar no Golfo Pérsico, que é raso, certo? Os porta-aviões, os submarinos nucleares dos Estados Unidos podem entrar no Golfo Pérsico, mas navegam com extrema dificuldade e são facilmente detectáveis, exatamente por conta dessas peculiaridades da geografia do Golfo Pérsico. Inclusive, um submarino nuclear dos Estados Unidos foi bloqueado pelos iranianos. Então, o Irã tem um poder maior do que a imprensa dá a conhecer. O país tem uma marinha sofisticada, certo? Sofisticada mesmo, os submarinos são realmente muitos e muito bons. Tem mísseis hipersônicos, coisa que os Estados Unidos, por exemplo, não tem. E isso é um problema enorme para o único aliado que sobrou dos Estados Unidos, né, no Oriente Médio, que é a entidade sionista, porque os mísseis hipersônicos iranianos conseguem atingir a entidade. Inclusive, a Guarda Revolucionária já falou que se a coisa esquentar, Haifa e Tel Aviv serão colocadas em uma situação, vamos chamar, complexa, para já não ser desmonetizados de graça. Embora seja provável que sejamos desmonetizados de toda forma. Assim, a questão aqui é que a decisão de bloquear o Estreito de Hormuz, ela não seria tomada sozinha pelo Irã. Seria uma loucura. Então, a China, a Rússia e, incrivelmente, a Arábia Saudita estão apoiando a decisão iraniana. Olha, gente, eu vou falar para vocês, isso muda muita coisa. Porque, primeiro, bloquear o Estreito de Hormuz é controlar os preços do petróleo. Vocês devem ter visto já a construção da cidade Line, né? Uma cidade em linha reta de 300 quilômetros pela Arábia Saudita. E ontem saiu a notícia do Cubo, que é uma estrutura gigantesca que vai caber o equivalente a 100 Empire State Buildings em forma de cubo na Arábia Saudita, e que vai custar bem mais de 100 bilhões de dólares. Se você juntar isso tudo, os gastos sauditas vão ficar na faixa de 300 a 400 bilhões de dólares. De onde a Arábia Saudita está tirando tanto dinheiro? Ela sempre teve. Era a Arábia Saudita que financiava o superávit. Na verdade, financiava o déficit em conta corrente dos Estados Unidos. Certo? Então, parte dos dólares que a Arábia Saudita ganhava vendendo petróleo, ela mandava de volta para os Estados Unidos e financiava o déficit em conta corrente e o balanço de capitais dos Estados Unidos. Agora, com a Arábia Saudita gastando tanto dinheiro, o que está ficando claro é que ela está queimando esses dólares, já está se livrando desses dólares e está deixando de financiar a dívida dos Estados Unidos. Isso é um problema enorme para os Estados Unidos, que já vinha passando por uma situação horrível, que nós já falamos, né? O país está entulhado de dívida, 31,4 trilhões de dólares de dívida interna, mais de 30 trilhões de dívida externa, e crescendo ambas, principalmente que o juro está na faixa de 5%. Então, ela cresce 3 trilhões de dólares ao ano só por existir. Certo? Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita está se desfazendo dos títulos de dívida dos Estados Unidos, o que significa que ela está transformando título de dívida em dólar, e esses dólares vão voltar para os Estados Unidos.
É mais ou menos, gente, analogamente o que acontece com o efeito estufa. Por que queimar combustíveis fósseis é tão ruim para a atmosfera e causa tanto dano? Porque você está devolvendo para a atmosfera carbono que estava preso, em alguns casos, há centenas de milhões de anos. Esse carbono, gás causador do efeito estufa, na forma de CO2, repito, estava preso há dezenas, ou em alguns casos, dezenas de milhões, no caso do petróleo, centenas de milhões de anos, no caso do carvão natural. Ele estava preso. Uma vez que ele é queimado, ele é lançado para a atmosfera e causa essa tragédia, que é a mudança climática. Com os dólares, dá-se a mesma coisa. À medida que a Arábia Saudita está gastando centenas de bilhões de dólares, esses dólares vão voltar para os Estados Unidos e causar o caos. E é óbvio que isso é planejado, é evidente que isso é planejado. A cama de gato para os Estados Unidos e a entidade sionista no Oriente Médio